Neste momento, procure relaxar. Feche seus olhos e leve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do livro Ceifa de Luz, uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 54, intitulado Na Cultura da Paz. Cultura é essa educação, conjunto de hábitos adquiridos que caracteriza determinado povo, determinada nação, é algo que mostra que a gente pode aprender. Ou seja, cultura é aprendida, cultura é passada de geração em geração. E a cultura da paz também não pode ser aprendida? Isso é algo que a gente precisa refletir. Emmanuel vai utilizar um trecho do Evangelho, como sempre, vai ser o de Mateus dessa vez, quando diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." E aqui eu faço um parêntese. Não somos nós todos filhos de Deus? Por que só os pacificadores serão chamados assim? E a questão é que aquele que é o verdadeiro filho e reconhecido como tal pelo Pai é aquele que segue os seus ensinamentos, é aquele que entende qual é o caminho, é aquele que honra pai e mãe. Então, quando nós falamos serão chamados filhos de Deus, é porque entenderam de fato qual que é a direção. E vejam que falam pacificadores, não quer dizer pacíficos. Temos a bem-aventuranças dos mansos e pacíficos, mas aqui estamos querendo dizer aqueles que fazem a paz, os pacificadores, e não aqueles que apenas a desejam. Isso é muito diferente, é um outro degrau que a gente está se colocando. Nós como aqueles que promovem a paz. E o que é a paz? Seria a paz aquele momento que a gente não tem nenhum problema, que não tem nenhum conflito, que não tem nada a se preocupar? É isso que nos dá paz? Ou será que paz é quando aquele meu desejo é atendido? Quando estou bem financeiramente? Quando estou bem em um relacionamento? Esta pode ser uma visão de paz de acordo com o mundo material, mas não é de acordo com o mundo espiritual. Se assim não fosse, não veríamos tantas pessoas infelizes, com poder, com glória, com fortuna, com beleza e com todos os grandes adjetivos que, em tese, são indicativos de felicidade e de paz. Muito pelo contrário, vemos muitas pessoas que tudo têm nesse sentido, mas não têm paz na consciência, não consegue dormir tranquilamente, está sempre preocupado, nunca é o suficiente, nunca se basta, sempre quer mais e mais e mais. E esse egoísmo, com certeza, é o oposto da paz. Aqueles que são orgulhosos e egoístas jamais conhecem uma pequena fração da paz, que é própria dos espíritos que se doam, que servem, que promovem um novo amanhã. Então, do ponto de vista espiritual, quando nós falamos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aqui a gente está querendo dizer dessa boa vontade, daqueles que estão promovendo esse reino dos céus aqui na terra. E o próprio Cristo no Evangelho nos diz que eu vos ofereço minha paz, mas não vou-la dou como vos dá o mundo. Porque a paz do Cristo é diferente. Jamais é uma paz sem provações, sem desafios, sem carregarmos as nossas cruzes. É uma paz em que temos consciência do dever cumprido e promovemos isso ao nível coletivo e para o bem do próximo. É muito diferente. Verifica o semblante, a vida dos grandes missionários. Vejam a paz que eles transmitem, porque eles têm a paz dentro deles e não fora. Então, a questão é, aonde está a paz? A paz não está fora de nós. A paz não depende de circunstâncias. Se assim não fosse, quantas pessoas nas situações mais difíceis e complicadas estavam em paz? A paz está dentro de nós. Assim como as guerras e a violência. Elas não brotam de repente.
elas estão dentro da nossa consciência, elas estão dentro de nossa mente. No preâmbulo do Manifesto da Unesco de 1945, há uma frase que diz: se a guerra começa na mente dos homens, as defesas da paz devem ser erguidas na mente dos homens. Ou seja, deve ser um trabalho que começamos dentro de nós, porque a guerra não existe fora de nós, ela existe dentro. Seja por uma cobiça, seja por uma fala, seja por uma atitude, o fogo, o incêndio que se dá é de dentro para fora. A paz não é diferente. A paz é algo que devemos percorrer em nossos caminhos e lembrando o que Gandhi nos disse: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Não adianta procurar, ela sempre esteve onde sempre estará, em nossas consciências. E a outra questão que a gente tem que pensar dentro de tudo isso é o que a gente chama dessa cultura de paz. O que nós estamos fazendo enquanto seres humanos, almas aqui encarnadas, para fazer com que essa cultura de paz cada vez mais floresça e esteja presente. Não o que o outro está fazendo, o que o governo está fazendo, ou que deveria fazer e que não está fazendo. É uma autorresponsabilidade e o que nós estamos oferecendo, e não o que queremos que ofereçam para nós. Aqui a mensagem é servir e não ser servido, que é o que o Cristo veio nos mostrar. O Filho de Deus não veio aqui para servir, para ser servido, ele veio para servir. É esse que é a grande questão. O servir está atrelado à paz. E a outra questão que a gente tem que perguntar é: o que deveríamos fazer para obter essa tão almejada paz? Estamos observando as nossas falas? Quando compartilhamos alguma notícia, é uma notícia que está proporcionando acrescentando algo na vida do nosso próximo? Ou é uma notícia que apenas está atiçando ainda mais o fogo do ódio, da vaidade, da cobiça, de tantas outras coisas que nós já estamos fartos de sentir e trabalhar? As fake news, como nós estamos acostumados a ouvir, quanta destruição tudo isso não provoca? O que nós estamos nos ligando? Estamos tendo boas leituras? O que estamos nutrindo o nosso ser? É com paz ou com violência, com guerra, com dúvida? É isso que a gente tem que ter em mente. O mundo interno é reflexo do mundo externo. E tudo isso vice-versa. Portanto, a gente tem que perguntar: por que é tão difícil seguir o verdadeiro caminho da paz? Chico Xavier aponta-nos com clareza isso, que diz: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade e da consciência do dever cumprido. E no livro Paulo Estevam, também Psicografia de Emmanuel, vai falar justamente sobre a fortuna suprema, que é a paz da consciência pelo dever cumprido. Estamos dizendo que, quando nós estamos em paz com aquilo que devíamos fazer, estamos fazendo, e estamos conscientes que isso é em prol do bem comum, nós estamos em paz. Nós estamos semeando. O semeador, quando semeia, não pode controlar o que vai acontecer com as sementes, faz o seu melhor. Ele joga as sementes e permite que o vento as encarregue o tempo, dentro dos cuidados que oferecemos diários, possam florescer da maneira que seja melhor. Então façamos as nossas partes, entendamos que a paz é algo que deve se florescer, frutificar dentro de nós. E não depende de circunstâncias externas e não acontecerá de repente como muitos imaginam. Por isso que Emmanuel vai dizer que devemos ser úteis, calar referências quando sabemos que não são produtivas, servir ao próximo, semear o amor e, mais importante de tudo, jamais duvidar da vitória do bem. Jamais. Não é apenas um otimismo, é uma certeza da lei do progresso. Saber que, se eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou evoluindo, a minha alma está evoluindo e eu consigo oferecer o melhor para o meu próximo. Isso é o suficiente. Se os outros não estão fazendo, isso é livre-arbítrio. Mas eu posso fazer. E se eu posso fazer, por que não fazer? Aí nós estamos falando de sermos pacificadores. Porque ser apenas pacífico pode ser deixar de fazer um bem. E deixar de fazer um bem, de acordo com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é fazer um mal.
a sonegar imposto, sonegar caridade. Então, se a gente deve fazer o bem e não faz, e pode fazer o bem, nós estamos fazendo o mal. E Emmanuel vai encerrar dizendo para buscarmos a consideração de pacificadores, guardando a certeza que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será esforço de cada um. Portanto, vamos parar de buscar a paz em circunstâncias externas, em condições, se acontecer isso, vou sentir paz, se acontecer aquilo, mas são horizontes que sempre são alterados. Sempre que acontece alguma coisa, a outra coisa vai surgir, e assim sucessivamente. Mas quando estamos em paz com a nossa consciência, com aquilo que fazemos, com aquilo que estamos oferecendo, não há nada que vai nos tirar essa paz. Por isso desejo muita paz a todos os homens e mulheres de boa vontade, e que entendamos essa paz que o Cristo nos oferece, do dever cumprido em prol do bem comum. Muita paz a todos.